Estamos de volta com a Opinião Pernambuco, especial eleições. Hoje conversamos com Daniele Portela, candidata ao governo de Pernambuco pelo PSOL. Candidata, temos aqui algumas perguntas. Uma delas é de Neyeri Ramos, do PINA. O que a senhora pretende ou entende como reforma administrativa que está no seu programa de governo? E aí eu acrescento, a senhora vai cortar secretarias, vai enxugar os quadros, vai diminuir comissionados? O que é que a senhora pretende fazer nessa área? Olha, quando eu falo, eu preciso ser bem clara para não ser mal interpretada, achando que a gente vai enxugar o Estado no funcionalismo público. Não é isso que a gente está falando, pelo contrário. A gente quer investir e valorizar os servidores, porque isso é mais do que necessário, investir em plano de cargos e carreiras que sejam mais efetivos. Quando eu falo em reforma administrativa, é que eu tenho brincado que o tamanho desses palanques reflete o tamanho do Estado. Então, você traz um partido para se coligar, e esse partido ele assume uma pasta, uma secretaria, uma subsecretaria. Então, hoje nós temos 22 secretarias no Estado e algumas... O ideal seria quantas? A gente tem feito, isso aí é uma coisa que eu tenho me comprometido da seguinte forma. No dia que eu registrei a candidatura, tem uma equipe de economistas e cientistas políticos que está nos ajudando. A gente atua muito próximo às universidades, a gente defende uma universidade pública, porque é o espaço de onde muitas das nossas lutas elas saem. E a gente está fazendo um diagnóstico de quantos seriam os cargos das secretarias e a gente quer protocolar isso 15 dias antes da eleição. Isso é um nosso grande desafio, porque isso é uma dos eixos de propostas, porque o Estado ele está hipertrofiado. E hipertrofiado de cargos em comissão. Então, vamos dar um exemplo. Posso dar um exemplo bem prático. A gente tem uma Secretaria de Desenvolvimento e uma outra Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Existe possibilidade de falar em desenvolvimento sem que ele seja sustentável para o meio ambiente? Então, por que você criar dessa secretaria se subdivide em várias pastas? Então, é muita gente que está nesse estado. Por isso, o nosso limite tem chegado tão alto com a folha, a gente precisa enxugar para que esse dinheiro, a gente precisa que o Estado ele seja, isso não é defender Estado mínimo, tá? É uma coisa que tem sido me perguntado, de forma alguma, mas ele precisa diminuir administrativamente para ele crescer onde ele deve crescer, que são nas políticas públicas que atendem a maioria da população. O Edivan de Tegipió pergunta, o projeto de navegabilidade do Rio Capibaribe, que seria uma solução para o transporte público do Recife, está parado pela atual gestão. Caso seja eleita, o seu governo vai dar continuidade a este projeto? E aí eu complemento também, né? A navegabilidade do Rio Capibaribe como meio de transporte público é viável? Acreditamos que é viável, sim. Inclusive, isso está como uma das nossas propostas de fazer um estudo mais aprofundado do grau de impacto ambiental que teria, mas acreditamos na viabilidade da utilização dos rios, das ferrovias, por exemplo, que é um transporte que barateia muito. Acho que a greve dos caminhoneiros mostrou como a gente depende do transporte rodoviário e como uma categoria mostrou um potencial de parar um país. Então, a gente precisa diluir esses mecanismos de transporte. E a navegabilidade, ela não sozinha, ela não resolveria o problema da mobilidade urbana aqui em Pernambuco, mas ela ajudaria. Resolver o problema da mobilidade, eu acho que é abrir a caixa preta do transporte. Hoje, a gente tem cerca de 10 famílias que detêm o monopólio de todas as concessões de transporte público. E a gente não pode, a gente tem que abrir uma nova licitação. E que essas empresas, a empresa que vence essa licitação, ela assuma alguns compromissos de fazer o que não tem sido feito, que é um ônibus com ar-condicionado, um ônibus que tenha um aplicativo, isso já tem sido desenvolvido pelos institutos federais, pelas universidades, aplicativos, para que as pessoas, em tempo real, elas possam avisar se o ônibus estiver sendo assaltado, por exemplo, ou onde esse ônibus está. Então, isso facilitaria muito. E a empresa que ganha essa licitação, ela também assumiria um compromisso da questão da atitude e inclusão nesse transporte público. A gente tem que falar em acessibilidade. E acessibilidade que não passa só pela barreira física, pela barreira arquitetônica, mas pela barreira também comunicacional. É importante que a acessibilidade ela esteja transversalmente em todos os nossos eixos, para qualquer governo que queira estar em Pernambuco.
A defasagem em relação ao atendimento às pessoas com deficiência é muito grande, na sua opinião? Muito. Muito grande em todos os aspectos. Eu tenho feito essa escuta. Calçadas, por exemplo, é um problema sério aqui no Recife, Eu Olinda, acho que as Jaboatão. calçadas elas precisam ser estadualizadas. É impossível transitar pelas calçadas. Isso eu falo no centro da capital do estado. Se você vai para os bairros mais periféricos ou se você vai para o interior, então é preciso que a gente regulamente isso. E quando eu falo em acessibilidade, a gente tem que pensar em rampa de acesso, em calçada, em sinal sonoro para cegos. Mas não é simplesmente a barreira física, a barreira arquitetônica. Eu acho que uma das grandes barreiras e a principal que a gente precisa enfrentar é a barreira atitudinal. A comunicação hoje é uma coisa que é primordial. Por exemplo, a gente está falando de segurança. Hoje, eu atendi como advogada uma mulher surda que havia sofrido violência sexual e eu não tinha uma delegacia para levar, porque não tem nenhuma delegacia com intérprete. Assim como, se uma pessoa surda, ela precisa de uma emergência hospitalar, não tem nenhum hospital que tenha intérprete. E Libras é a segunda língua, é uma língua oficial do nosso país. Então, a gente não tem espaços que sejam inclusivos, de comunicação mesmo. A gente precisa vencer essa barreira. Uma coisa bem interessante que eu acho que muita gente não sabe. Na saúde, eu escutei durante a construção do programa do governo, a gente fez alguns encontros com pessoas com deficiência. E uma mulher cadeirante me chamou a atenção de que ela estava com um nódulo na mama e não tem máquina adaptada para fazer mamografia, porque não faz em pé. Então, veja, são muitas barreiras que a gente tem que vencer para além da barreira física. Anderson Flávio, do município de Ribeirão, ele coloca: a zona da Mata Sul do estado agoniza há muito tempo. Economia da monocultura da cana-de-açúcar falida, violência, desemprego e falta de oportunidades, principalmente para os jovens. Quais suas propostas para o crescimento e desenvolvimento da economia dos municípios do interior, em especial aos da zona da Mata Sul do estado? Como é o nome dele? Só repete. Anderson Flávio. Anderson, eu estou falando com você e esses municípios são municípios que estão, assim, que me interessam bastante porque eu tenho família, a minha família é de Palmares. O meu sobrenome Portela vem daí, da cidade de Palmares. E esses municípios, eles passaram recentemente por o problema das enchentes. Pernambuco passou por 2 grandes enchentes, 2010 e se repetiu em 2017. Então, a gente não pode continuar achando que a culpa é de São Pedro. Então, a gente foram prometidas várias barragens, obras que estão inconclusas e que precisam ser finalizadas para que esses municípios não voltem a ser devastados por catástrofes que são naturais, mas que são previsíveis. E para voltar a gerar emprego e renda, é isso que eu digo, é descentralizar os investimentos. A gente precisa voltar a arrecadar para poder gerar capacidade de emprego, para a gente enfrentar uma grande crise de desemprego. Eu tenho, além de defender a reforma administrativa, eu tenho defendido uma auditoria fiscal. Sonegar em Pernambuco é um grande negócio. A gente tem um passivo da dívida de mais de 15 bilhões e a gente não arrecada nem 1% disso, é 0,7%. Quem são esses grandes sonegadores? Não sou eu, não é você, nem é você que está em casa. Quando vai abastecer seu carro, você consegue sonegar um imposto, ou quando você compra um eletrodoméstico, uma geladeira, você não consegue. Os sonegadores são os grandes empresários, os grandes donos das riquezas e do capital. Mas o que é que acontece? É um negócio lucrativo. Porque se você tem 15 bilhões de dívida e você não arrecada nem 1% disso, a gente não está sendo eficiente nessa arrecadação. Imagine todo esse dinheiro investido em políticas de geração do emprego descentralizada para chegar no interior, por exemplo. Esse seria o seu trunfo para acabar com a crise, ao menos aqui em Pernambuco? Seria um dos eixos de grande investimento, porque aí a gente precisa de um Estado que trabalhe junto com o Judiciário. Um processo de execução, ele se estende por tantos anos
que é isso que eu estou lhe dizendo, é negócio sonegar. E dependendo da empresa, ainda vem uma promessa de exoneração, isenção e perdão de dívidas, em troca de investimento que não tem sido revertido em políticas públicas para a maioria. Chega de governar de costa para as pessoas. Tem uma pergunta aqui que talvez você só precise complementar, porque você já falou, de certa forma, sobre alguns pontos que ela aborda. De Antônio Melo, do Paulista, qual a proposta factível e execuível do seu partido com respeito à produção do campo diante da crise hídrica do nosso estado? A crise hídrica é fato, mas a gente precisa voltar a armazenar. A questão das barragens é fundamental e a grande proposta, e eu acho que é execuível sim, é investir no cooperativismo, é isso que eu digo, no lugar das grandes obras que aconteceram no Estado, muitas que estão inconclusas. O Estado se tornou um grande canteiro de obras. Quando veio a Arena, se prometeu um legado dessa Copa. Então, que legado foi esse que não chegou até hoje? Então, a gente atrai grandes investidores, a gente atrai grandes investimentos, prometendo anos e anos e anos de incentivos fiscais. Então, esses impostos, a principal fonte de arrecadação de Pernambuco são os tributos. E o principal tributo que corresponde por quase toda a arrecadação é o ICMS. Então, quando você isenta, você deixa de arrecadar por muitos anos. Claro, gera emprego, gera renda durante um período, mas a gente tem assistido também que gera muita desigualdade social. A gente viu o Cabo Santo Agostinho, a cidade liderando o índice de violência, porque esse investimento não vem para todos, esse investimento não vem de forma igualitária e aí atrai, junto com o capital, atrai também muita violência e muita desigualdade. Da forma como a senhora coloca, parece ser simples fazer a gestão de um estado como Pernambuco. É simples? Não, não é simples. É um desafio enorme, a gente tem um estado que é um estado muito grande, um estado que a gente pode percorrer em 800 quilômetros, são muitos municípios. E esse desafio de governar Pernambuco... Não pode ficar no desencanto de querer implantar tantas mudanças e não conseguir? Esse é um risco que a gente está bem disposto a correr, porque eu acho que a gente tem que parar de colocar as mesmas pessoas, eu vejo os mesmos grupos se revezando na política do Estado há quase séculos. São as mesmas famílias se alternando. Parece o século XIX, quando existia o Partido Conservador, o Partido Liberal. Tinha família que botava filho nos dois partidos, porque qualquer um que ganhasse, a família estava no poder. A gente vê as mesmas famílias se revezando no poder. Então, a gente precisa de quê? A gente precisa ampliar a participação popular. Eu acho que essa escuta é fundamental para um Estado que ele realmente seja democrático e realmente seja de direito. O povo tem que voltar a estar no centro dessa discussão. Democracia é isso. A democracia é o poder do povo, mas um poder que a gente não pode ser chamado para exercer de 4 em 4 anos, apertando um botão. E é o que eu digo, eleição não é um cheque em branco, que a gente assina e passa sem saber o que a gente está destinando e para quem. Então, a gente precisa ter responsabilidade. 2018 é um ano fundamental diante da crise política que a gente está vivendo. E a gente vê que, nesse momento, eu tenho visto uma briga para se distanciar de Temer. A gente não pode afastar Pernambuco dessa realidade nacional, uma realidade que a gente está vivendo de um presidente que está lá sem votos. Então, isso precisa ter responsabilidade e todas as medidas impopulares de lá para cá. Wellington Medeiros, da Iputinga, como a senhora pretende discutir a questão de gênero no Estado, sabendo que teremos uma bancada tão conservadora na Alep e na Câmara Federal? Não dá para ter a certeza ainda, né? Mas ele coloca como se houvesse uma expectativa de que haja uma reprodução desse modelo aí conservador que a gente tem verificado nos nossos parlamentos. Se a gente olha para o Brasil, tem a famosa bancada BBB, né? Do boi, da bala e da Bíblia. A gente tem assistido um aumento das forças conservadoras, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E tem gerado uma polarização. Acho que a gente está vivendo isso agora. Uma eleição que está gerando muita polarização. Então, a gente discutir questão de gênero é começar discutindo a questão dos projetos da Escola Sem Partido, por exemplo.
A gente tem chamado de escola sem mordaça. A escola é um espaço plural, onde deve ser respeitado a liberdade dos profissionais em educação e dos alunos de dialogarem e construírem de forma efetiva. Porque se a gente não traz essas questões de gênero para a educação, sim, para as séries iniciais, se a gente não dialoga com essas questões no espaço de formação, a gente não tem como diminuir o preconceito. Vamos pensar que a gente também está no estado e num país que mais mata a população LGBT do mundo, o país mais violento para ser trans ou travesti. Mas, coincidentemente ou não, também é o país que mais consome essa pornografia. Então, a gente precisa enfrentar esses problemas de frente. E o nosso partido ele não tem vergonha de dizer a que veio. A gente tem 6 deputados federais que mais parecem 60, de tão combativos que são. Recentemente saiu uma pesquisa, foi feita uma pesquisa no Congresso em Foco, e os nossos parlamentares todos são citados nessa pesquisa como os melhores parlamentares federais. Está lá Jean Willis, está lá Luiz Erundina, está lá Ivan Valente, é uma bancada muito combativa, e não é combativa só porque Luiz Erundina é uma senhorinha fofinha. Candidata, o povo pede emprego. O desemprego anda às soltas no Brasil e aqui em Pernambuco são quase 700 mil pessoas fora do mercado de trabalho. Quais são suas ideias, suas propostas e promessas, se for o caso, para a solução desse problema? Para falar em emprego, a gente precisa de um binômio. Primeiro, a gente precisa fazer o Estado voltar a crescer. A partir das 2 bases que eu falei, de uma reforma administrativa e de uma auditoria fiscal ampla. A gente tem que enxugar esse Estado dos cargos em comissão, tem que parar de fazer do Estado um balcão de negócios. A gente precisa investir num ajuste fiscal de cobrar mais de quem tem mais e não o inverso. A gente tem uma das maiores cargas tributárias do mundo e a gente cobra mais de quem tem menos e cobra menos de quem tem mais. Então, o seu carro paga IPVA, mas quem tem um jatinho ou uma lancha não paga. Isso é um absurdo e a gente precisa desse dinheiro para ser investido na geração de empregos. A gente trabalha isso de forma atrelada. Falar em emprego também é falar em qualificação, em educação. Como é que a gente vai desenvolver no momento que a gente tem um número de 81 mil jovens entre 15 e 17 anos que nem estão na escola e nem estão empregados? Candidata, só temos agora 1 minuto e a gente faz a velha pergunta, né? Por que a senhora quer ser governadora de Pernambuco? E aí são suas considerações finais. 1 minuto. Eu falo com você que está nos assistindo. A gente quer governar Pernambuco porque a gente está cansado dessa velha política. A gente quer governar Pernambuco por resgatar a esperança. A gente quer governar Pernambuco porque nós vivemos agora um período de golpe, de crise no Brasil e o nosso atual governo, ele foi responsável por isso. Todos os palanques estão tentando fugir. A gente vive uma agenda de retrocessos. Não se encerrou em 2016. É a reforma trabalhista, é a PEC da morte que congela investimentos em gastos públicos por 20 anos. E o palanque que se diz oposição foi fundamental para a construção dessa pauta de retrocesso. Esses 2 que estão se colocando para governar Pernambuco, na nossa opinião, eles estão, os 2, com esse governo de retirada e retrocesso. E por isso a gente precisa se apresentar como uma alternativa à esquerda, de resgatar sonho, de resgatar esperança. E eu sempre termino citando Paulo Freire, quem eu admiro muito, dizendo que a esperança é como o ar. A esperança é o ar que respiramos. Se não tiver ar, eu morro. Se não há esperança, não tem por que continuar o histórico. Por isso a gente quer governar com esperança e sem medo. Muito obrigado, candidata. Obrigada. Obrigado a você que acompanhou também o Opinião Pernambuco de hoje. Infelizmente, chegaram algumas perguntas aqui bem no finalzinho. Não vai dar para a gente colocar para a candidata nesse momento, mas a gente pode fazer esse encaminhamento logo em seguida. Então, agradecemos a todos. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui e amanhã retornaremos com o candidato Armando Monteiro, da coligação Pernambuco Vai Mudar, 8h30 da noite. Aliás, amanhã começa o guia, então a gente começa 30 minutos mais tarde. A gente começa às 9 horas, ok? Então até amanhã, boa noite a todos.